paz, meus queridos. Bom dia. Bom dia na presença gloriosa do nosso Mestre, Jesus. Tanto Ele tem para nos ensinar. Nos momentos difíceis da nossa vida, quando muitas vezes nós não sabemos o porquê estamos enfrentando determinada situação, o Senhor vem para nos esclarecer, para nos dar força, orientação, discernimento e sabedoria para lidar com cada uma das situações. E uma das coisas que o Espírito Santo tem ministrado ao meu coração é que nós precisamos conhecer o nosso inimigo. E a palavra de Deus nos diz que nós enfrentamos 3 inimigos: o mundo, a nossa própria carne e Satanás, inimigo das nossas almas. E nessa manhã eu quero fazer com vocês uma reflexão para que nós possamos conhecer nossa posição em Cristo Jesus e como vencer as tentações lançadas contra as nossas vidas, contra as nossas famílias, que são lançadas por Satanás, por seus demônios, por anjos decaídos. Muitas vezes estamos numa situação difícil, achamos que fomos nós que falhamos, que é Deus que não nos ama, mas não, é o inimigo que está tentando paralisar você. E você precisa conhecer o teu inimigo para poder guerrear com ele. Para você ter estratégias de como se proteger, se defender e seguir avante. Queridos, e para nós nos proteger dessas armadilhas do inimigo, das nossas almas, abra sua Bíblia e veja comigo o que diz Efésios no capítulo 6, no versículo 10 ao 13. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue ou a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis, estarmos firmes, protegidos. Queridos, quando nós falamos em batalha espiritual, quando nós falamos sobre o nosso inimigo, existem 2 pontos extremos que muitas vezes as pessoas tomam uma posição, mas que são completamente equivocados. Tem gente que subestima o inimigo. Muitos negam a existência do diabo, desconhecem seu poder, suas armas, suas artimanhas malignas, suas estratégias. Mas o que nós devemos saber é que o diabo, o inimigo das nossas almas, ele é mais perigoso em sua astúcia do que propriamente em sua força. Ele vai lançando dardos contra a nossa vida, contra a família, vai criando confusões que muitas vezes, se nós estivermos totalmente cobertos com a armadura de Deus, com o poder de Deus que atua em nós, não haveriam de existir. E outros tantos, eles superestimam o inimigo. Esse é um outro ponto extremo, é falar mais do diabo do que de Deus. Eu preciso conhecer, sim, mas quem tem todo o poder, toda a autoridade, soberania sobre a minha vida e sobre toda a criação é Deus. Mas há pessoas que fazem o diabo o protagonista das suas ações, em tudo enxergam ele. E nesse extremo, queridos, muitas vezes o próprio homem deixa de ser culpado das coisas
e muitas vezes quer se isentar da sua responsabilidade de ações perante Deus. Nós precisamos nos posicionar. Ele age sim, mas quando nos posicionamos em Deus, somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Quando nós nos cobrimos com o poder que há em Deus, nós sabemos como e com quem estamos lutando. E é isso que eu quero ver com você. Contra quem você está lutando? A palavra nos diz aqui em Efésios 12 que a nossa batalha não é contra pessoas. Nossa luta não é contra seres humanos, diz a palavra do Senhor em Efésios 12. E nossa batalha é contra o diabo. Porque aqui nos diz para vocês poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Queridos, uma coisa que nós temos que saber é que o reino das trevas é organizado. Ali, a palavra nos diz que nossa guerra, nossa luta é contra os dominadores deste mundo tenebroso, as forças espirituais do mal, os principados, as potestades. O reino das trevas possui uma organização, a ordem da desordem. Eles estão o dia inteiro planejando como destruir tua vida, como criar encrencas na tua vida. Engraçado que ele quer muitas vezes nos levar para uma desorganização, uma desestruturação nas nossas vidas, famílias, ministérios, e achar que nós estamos fazendo as coisas erradas. Por isso que nós temos que saber que o diabo é mentiroso. Ele é mentiroso e o pai da mentira é ele, que nos fala em João 8,44. O pai da mentira é o próprio diabo. Queridos, então, este é um outro vício, hábito que muitas vezes temos: mentir. Mentir para tirar a responsabilidade das nossas costas, dando culpa para os outros. Então veja, quando assim agimos, não estamos agindo conforme Deus quer. O diabo quer nos destruir. Ele é como um ladrão que vem apenas para roubar, matar e destruir. E nessa tentativa de destruição, ele vai usando de estratégias, de artimanhas, de ciladas. Queridos, vocês podem olhar, analisando a Escritura Sagrada, como ele usou tantas artimanhas contra o povo de Deus, quando eles queriam lá serem libertos do Egito. Ele se encheu de atividades para fazer com que o povo não pudesse mais ter tempo para adorar a Deus. É o mesmo que ele quer fazer hoje. Fazer com que você trabalhe aqui, corra ali, tenha uma atividade ali, perca 3, 4 horas por dia do seu tempo olhando fofocas no celular, para que você não tenha mais tempo de adorar a Deus. Outra coisa que ele quer fazer com você é que você sirva a Deus sem sair do mundo, que você continue com os mesmos costumes do mundo. Talvez até ele quer que você saia parcialmente do mundo, mas fique bem pertinho. De vez em quando, alguma coisa que está lá, você faz também. Aquilo te agrada. Ou talvez ele até quer que você saia do mundo, mas deixe seus filhos lá no mundo, nos vícios, nas drogas, na perdição. Talvez até ele quer que você saia do mundo, mas deixe o seu dinheiro no mundo. Que o seu dinheiro sirva somente para prazeres momentâneos e passageiros e não sirva para edificação da casa do Senhor, para o avanço da obra do Senhor. Queridos, as artimanhas de Satanás são atacar a Cristo, atacar a sua igreja, deter a sua obra, acusar e difamar o cristão,
incitar uma perseguição, calúnias aos cristãos, levar eu e você ao pecado, a mentir, a matar, a roubar, a destruir outras vidas, com fofocas, com mentiras, com calúnias. Queridos, o alvo de Satanás é buscar a quem ele possa tragar. Satanás não escolhe idade, sexo, cor, raça. Até dentro do ventre ele já quer matar. E hoje está tão presente em nossas vidas a legalização do aborto, que ele já vem para querer destruir dentro do ventre materno pessoas que seriam tremendamente usadas por Deus, queriam aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ele quer morte, ele quer destruição, como ele quis lá quando nós olhamos no tempo de Moisés, já destruir, matar a vida dos pequeninos, e a artimanha continua a mesma. Ele não brinca, ele não tira férias, ele não dorme, não descansa, não come, o tempo todo ele está pronto para um combate mortal. O futuro do diabo é a destruição. E nós podemos ver em Lucas 10:18 que diz: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Mas ele quer levar com ele muitas e muitas e muitas almas. Por isso eu e você precisamos estar atentos, vigilantes, sábios. Todo cristão precisa conhecer o seu adversário, suas obras, suas artimanhas. Isso é de suma importância para que você tenha sucesso, êxito na sua família, no seu lar, na sua empresa, no seu emprego, na sua vida física, na sua vida de saúde e no seu ministério. Veja que lá no passado a natureza dele era como um querubim. E Ezequiel 28 revela o suficiente para o nosso estudo e entendimento de quem um dia ele era. Mas quando o orgulho bateu mais forte, como ele foi banido da presença de Deus e quais eram as suas áreas de domínio. Leia Ezequiel 28. E Ezequiel 28:12 nos diz: tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Sinete ali é o mesmo que carimbo. Satanás dirigia adoração a Deus. Ele estava num coral de adoração a Deus junto com seus anjos. Não é de admirar que hoje ele inspira tantas músicas satânicas para ser adorado. Músicas que são sedutoras porque ele sempre quis usurpar o louvor e a adoração que são devidos ao único e verdadeiro Deus. A Bíblia diz que no princípio ele foi criado perfeito, mas houve um dia em que se achou iniquidade nele. Ele foi encontrado na perversidade, na injustiça, na parcialidade, na malvadeza, na maldade. O orgulho falou mais alto. Vemos que o ser humano está cada dia mais intelectual, mais racional e mais incrédulo, mais distante de Deus, está deixando se enrolar pelo inimigo. O alvo do inimigo é aprisionar os pensamentos, os sentimentos, as emoções dos filhos de Deus, tornando-os insensíveis. Insensíveis à palavra, insensíveis à dor e sofrimento do seu próximo. E o mais interessante é que muitos estão pagando para aprender tais heresias, mas muitos se negam a entregar o seu dízimo, sua oferta ao Senhor, por exemplo, para ajudar na edificação da obra
nosso Deus, nessa terra. Nós podemos ver em Apocalipse, no capítulo 20, que Deus lançou Satanás fora da sua morada, por ele haver profanado a habitação de Deus, motivo pelo qual ele recebeu condenação eterna. A queda de Satanás deu-se por causa do seu orgulho e da sua soberba. Irmão, vigie, orgulho, soberba. Nós precisamos aprender, através da palavra de Deus, como nos posicionar para não cair nessas armadilhas do nosso inimigo. E quando o homem cai, o inimigo lança outro sentimento no coração do homem, o de revoltar-se contra Deus, pôr a culpa de tudo em Deus, achar que Deus não mais o ama. Essa é a estratégia de Satanás, sempre querer levar o homem a se rebelar, a se decepcionar com seu Criador. Queridos, essa é uma estratégia forte do inimigo das nossas almas. Não caia de maneira alguma numa dessas armadilhas. Não caia no orgulho, na soberba, porque a palavra do Senhor nos diz em Provérbios 16 que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Mas também nos diz que em Provérbios 21 que o olhar altivo e o coração orgulhoso, tal lâmpada dos ímpios, é pecado. O poder, a riqueza, a sabedoria ou a inteligência, elas perdem completamente o seu valor quando se resumem a soberba e orgulho. Mas quando são destinadas a Deus, a obra do Senhor, aí são edificantes. Como o inimigo das nossas almas tem cegado as pessoas. E vocês acham que Deus não nos deu a solução para isso? Sim. Como vencer tudo isso? A palavra do Senhor nos diz em Efésios 6:10, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revista-se com o poder de Deus. Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, nos diz a palavra de Deus. E seguindo aqui nos diz, revista-se com a armadura de Deus. Por isso diz aqui no verso 13, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Tomai sobre vós o cinto da verdade, a couraça da justiça, os pés calçados com o preparo do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, a palavra do Senhor. Ela te protege, ela te dá estratégias, artimanhas, a oração, o jejum, a comunhão com Deus é que vão te tornando cada dia mais forte. Quanto menos você orar e ter comunhão com Deus, mais distante você está de Deus e mais suscetível aos ataques do inimigo das suas almas. Queridos, vigie, apegue-se a Deus. É um alerta que nesta manhã o Espírito Santo está fazendo a cada um de nós. Meus queridos, não esqueça de compartilhar esta mensagem com alguém que você ama, com alguém que talvez você veja que está sofrendo e não sabe por quê. É o inimigo que está querendo destruir essa vida. E mais, Deus quer que eu e você vivamos uma vida de santidade, de pureza. Porque em 1 João 3 diz que aquele que pratica o pecado é o diabo. Então nós temos que nos afastar do pecado, afastar daquilo que não agrada a Deus. E nós devemos estar sempre alertas e vigilantes. Pedir sabedoria a Deus, pedir discernimento a Deus. Irmãos, essa é a missão. É a nossa missão ao conhecer a tática do inimigo de resgatar esses nossos irmãos, amigos que estão ali feridos pelo pecado, pelos ataques do inimigo, tristes, oprimidos, sujos.
na lama do pecado. Portanto, o Espírito Santo diz nessa manhã: não fique parado, por amor de Deus, seja uma pessoa diferente. Faça algo diferenciado na tua vida, que pela alegria, pelo amor, pela acolhida, na luta pela santidade, será sinal de resgate para tantos que estão definhando neste mundo. Aleluia! Nós somos combatentes de Deus, portanto, hoje o Espírito Santo te diz: erguei-vos para o combate, é hora de lutar. O amor do nosso Deus sempre vencerá. Para isso, eu e você precisamos buscar mais, nos deleitar mais na sua palavra, orar mais, jejuar mais, ter mais comunhão com o Senhor, deixar o nosso celular de lado, televisão desligada e nos voltar para o nosso amado Deus, para aquilo que Ele tem para nos revelar no secreto, lá no íntimo do nosso quarto, do nosso lugar de oração, no nosso momento de devocional a Deus, estarmos com Ele. Aleluia, Xeramandarabachai, com o nosso coração aberto para receber aquilo que o Senhor quer declarar sobre as nossas vidas, aquilo que Ele quer colocar em nossas mãos para que possamos ser agentes de transformação, agentes de resgate de almas das trevas para a verdadeira luz que é Jesus. Meus irmãos, é chegado o tempo. É chegado o tempo em que o Senhor vai voltar para buscar a sua noiva, para buscar os seus que estão santos, que estão preparados, que estão vigilantes. Não perca mais tempo. O tempo da volta do Senhor se aproxima. É hora de eu e você nos prepararmos e também sermos agentes de transformação na vida de tantas e tantas pessoas. Fica essa meditação nessa manhã, para que possamos realmente nos deleitar na palavra do Senhor e ser sensíveis à voz do Espírito Santo, que vai nos guiar, nos proteger, nos fortalecer contra todos os ataques do mal. Em nome de Jesus. Amém